Oi pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o José Siqueira do canal Nuvem do Zero e no vídeo de hoje nós vamos explorar o ambiente nuvem do Microsoft 365, tá? Vamos começar a entender melhor a estrutura, né? Como que essa estrutura ela é composta? Bom, ela é composta por plano, a assinatura e o tenant. O plano é o produto que você escolhe no site da Microsoft ou que você contrata através de uma empresa parceira da Microsoft. Tá? Então, por exemplo, temos aqui alguns planos do Microsoft 365. Temos o Education, temos o Business e temos o Enterprise. Cada um com a sua funcionalidade, cada um com a sua aplicação, certo? José, e a assinatura? O que é a assinatura? Nada mais é do que o acordo que permite o uso dos serviços do plano, tá certo? Então você contratou um plano Microsoft 365 Business Standard. Esse é o plano. E a assinatura, o que é? A assinatura é como que você vai pagar. É esse acordo. Você vai pagar todo mês? Você vai pagar todo ano? Entendeu? Essa é a assinatura. Então, cada assinatura ela inclui várias licenças. E por fim, temos o Tenant. O Tenant é o ambiente onde é possível gerenciar as entidades, vários grupos, né, e os acessos. Ô José, e como que cria um Tenant? Bom, o Tenant ele é criado automaticamente durante a aquisição de um plano, certo? E quando você contrata um plano e adquire a licença, obviamente, você recebe o domínio inicial on Microsoft, tá certo? Quando você contrata um plano e durante a criação, né, do tenant, é importante você determinar também a localização da sua empresa. Por quê? Porque através da localização, a Microsoft vai determinar o data center mais próximo para você. Também durante a criação do tenant, você vai receber o seu ID de diretório, que é a sua identificação única dentro da Microsoft. E você pode cadastrar até 900 domínios dentro do seu tenant. Então, por exemplo, posso cadastrar nuvemdozero.com.br, nuvemdozero.srv.br, nuvemdozero.tech.br e assim por diante. José, beleza? Você disse que o tenant ele é criado durante a aquisição, né, de um plano. Mas todos os planos fazem isso? Não. Nem todos os planos podem criar um tenant automaticamente. Quais são os planos? O MS5, Microsoft 365 Apps, F1 e o F3. E esses planos, eles precisam de um tenant já existente para funcionar. Legal? Bom, e José, como que funciona o licenciamento? O licenciamento ele é feito por usuário, tá certo? Então, uma licença, um usuário. Então, é feito de forma individual e é a licença que te dá acesso àquele recurso ou aquele serviço. E a gestão das licenças, dos planos e dos usuários é feito via Admin Center, tá? É o portal onde você faz essa gestão. José, a minha empresa ela pode ter vários tenants, múltiplos tenants? Pode, pode. E vamos verificar quando que isso acontece, tá? Isso acontece quando ocorre fusões ou aquisições entre empresas, legal? Quando for um requisito de segurança para atender um compliance, por exemplo. Quando um departamento possui necessidades isoladas, então o departamento A, o usuário do departamento A não pode ter acesso ao mesmo ambiente do usuário B. Então cria-se tenants diferentes
para fazer essa separação. Tá legal? E por último, quando a migração de sistema ligados. José, e quais são as informações críticas de um tenant? São nome, o domínio principal, a localização, a URL e o ID do diretório. Por que o nome é importante? Porque o nome é o nome da sua empresa, certo? Domínio principal é o domínio que você vai comprar e vai adicionar ao seu tenant. Porque se você não fizer isso, você vai usar apenas o domínio que a Microsoft te forneceu durante a criação do tenant, que é o onmicrosoft.com. E você não quer enviar e-mails como onmicrosoft.com, você quer colocar o nome da sua empresa, concorda? Então, para isso, você precisa adicionar o seu domínio que você adquiriu, tá legal? Outra informação crítica é a localização. Como eu já falei anteriormente, você precisa definir corretamente a sua localização, tá? Por quê? Porque a Microsoft vai definir o data center para o seu ambiente de acordo com a localização que você cadastrar, com a região que você identificar, entendeu? Outro ponto, outra informação crítica é a URL. Este aqui é a URL do Admin Center, admin.microsoft.com. É nesse portal que você vai administrar os usuários, as licenças e as políticas. Legal? E por último, a ID do diretório. Essa aqui é o seu identificador único global do tenant no Microsoft Entra ID, ok? Ô José, beleza, você já deu um overview aí, explicou qual que é a estrutura, como que é feita a criação, quais os planos, né, não cria um tenant, os componentes, licenciamento. E como que eu sei? Como que eu sei que o meu tenant está bem configurado? Para você ter um tenant bem configurado, basta seguir essa lista, fazer um checklist aí no seu tenant. Vamos lá. Você adquiriu domínio? Você verificou o seu domínio? Está bem configurado? Domínio próprio, tá? É o seu domínio que você comprou, que você contratou, que você adicionou lá, você adicionou no ambiente do Microsoft 365. O MFA está habilitado? Que é obrigatório. Mais de 90% das ameaças, as possíveis ameaças, são evitadas com o MFA. Isso é muito importante, certo? Acesso condicional configurado. Para acessar o seu tenant, o usuário ele pode estar em outro país ou ele só pode estar no Brasil. Essa é uma das condições, tá? Essa é uma das configurações que a gente pode fazer dentro do acesso condicional. A gente pode bloquear os IPs, todos os IPs de todos os países e deixar, por exemplo, apenas os IPs do Brasil. Apenas os IPs do Brasil podem acessar o seu tenant. Isso é possível configurar. Legal? Sua empresa é multinacional, então vamos liberar apenas os países onde a sua empresa tem filial. Isso é possível também. Licenças corretas. O usuário ele tem a licença do plano Microsoft Business Standard, mas ele só precisa ter acesso ao e-mail. A licença correta seria a licença Exchange Plano 1. Ele está usando, tem uma licença atribuída para ele, cara, que é a Business Standard, e ele só precisava do e-mail. Ou seja, está pagando caro numa licença que não precisava, entendeu? Políticas aplicadas. Verificar se todas as políticas estão de acordo. Nem todas as políticas são para todos os clientes da Microsoft, né? Tanto que elas são editáveis, então dá para fazer algo personalizável. Tá? Claro que existem algumas políticas que são recomendadas, mas isso é só caso. Bom, temos também os dispositivos geridos. É importante, se necessário, se houver a necessidade, de gerenciar os computadores, notebooks, celulares, tablets da sua empresa. Tá? Tudo isso é possível fazer também pelo Microsoft 365. Sincronização com a AD local.
Isso é possível quando você tem um servidor de AD no seu escritório e ele consegue sincronizar com o ambiente do Microsoft 365. Com isso, o usuário ele vai acessar o computador, ele vai acessar o e-mail, ele vai acessar o Teams, ele vai acessar o SharePoint apenas com login, com o mesmo login ele consegue fazer isso. Tá certo? Então, seguindo todas essas etapas aqui, você garante que o seu tenant está bem configurado, ok? Bom, agora eu vou mostrar para vocês a parte prática, tá legal? Então vamos lá, deixa eu abrir aqui. Bom, vamos agora explorar então o ambiente 365 na prática. Vamos começar com o Admin Center. Então, para acessar o Admin Center, você vai digitar aqui admin.microsoft.com e você vai acessar a pasta, vai acessar a página do Admin Center. Aqui, bom, essa aqui é a tela inicial do Admin Center. Primeiro ponto que vamos verificar aqui são as licenças. Então, para acessar as licenças disponíveis, você vai clicar em seus produtos. Perceba que aqui eu tenho duas licenças. A primeira é a Microsoft 365 Business Basic e a segunda licença, Microsoft Entra ID Free. Ok? Bom, seguindo aqui, a coluna licenças atribuídas está zerado porque nenhum usuário foi atribuída essa licença. Próxima coluna é a quantidade de licenças compradas, ou seja, comprei uma licença, né, para esse nosso laboratório. E licenças disponíveis, eu tenho uma licença apenas disponível. Okay? A licença ela está ativa e ela expira dia 20 de 2027. Ok? Bom, e José, você então criou o tenant, comprou uma licença, e aonde estão os dados? Para a gente ter essa informação, para a gente validar essa informação, você vai clicar aqui em mostrar tudo, vai clicar em configurações do perfil da organização e aqui embaixo você vai clicar em local dos dados. Então aqui temos, na primeira coluna temos os serviços e onde está o data center desses serviços. Então todos eles estão onde? No Brasil, ok? Próxima tela que eu gostaria de mostrar para vocês, licenças por usuário, tá? Os usuários ativos, temos aqui o usuário José Siqueira. Você vai clicar nele e depois vai clicar em licenças e aplicativos. Veja que a licença do Microsoft 365 Business Basic, ela está disponível. Legal? E os aplicativos, até o momento, não tenho nenhum. Porém, se eu selecionar a licença, marquei a licença, eu já tenho os aplicativos disponíveis. José, quais aplicativos estão disponíveis para você? Todos esses aqui, aplicativos e recursos. Por exemplo, tenho aqui o Exchange Online Plano 1, está marcado. Ele permite que o usuário tenha uma caixa de correio. Então, através dessa licença, através desse recurso aqui que está marcado, o usuário pode enviar e receber e-mails através do Microsoft 365. Ok? Tem outro recurso aqui, Office for the Web. Esse recurso permite que o usuário ele acesse todo o pacote Office, o Word, Excel, PowerPoint, Outlook, através do navegador. Tá? Então, eu não vou alterar os aplicativos, vou até desmarcar essa licença, vou deixar este usuário aqui sem licença, porque nós vamos utilizar essa licença nos próximos vídeos, tá ok? Desmarquei aqui. Bom, já fizemos aqui um overview no Admin Center. Bom, então agora que nós já vimos as informações do nosso tenant, nós agora vamos verificar as identidades. Vamos começar pela identidade usuário, tá? Então, clicando em usuários, perceba que existe apenas um usuário até o momento. Você vai clicar nele. E essas são as informações básicas do usuário. Legal?
Perceba que existe 3 grupos associados a este usuário. Clicando no número 3, a gente consegue ver os grupos. Quais grupos? Tá? Esses grupos aqui, eles foram criados automaticamente durante a criação do tenant. Legal? Vamos voltar aqui. E também, este usuário possui uma função atribuída. José, qual a função? Então, clicando no número 1, você vai ver a função que está atribuída ao usuário José Siqueira, que é a função de administrador global. Ou seja, ele pode gerenciar todos os aspectos do Microsoft Entra ID e serviços da Microsoft que usam identidades do Microsoft Entra. Ou seja, ele tem controle total sobre o Microsoft 365, ok? Certo. Dentro do usuário, você vai clicar aqui em métodos de autenticação. Através desta tela, o administrador consegue redefinir a senha do usuário, consegue recadastrar o MFA e também ele consegue revogar as sessões do MFA. Legal? Então, isso é feito dentro do usuário. Agora, nós vamos acessar métodos de autenticação dentro do Microsoft Entra. E está aqui, ó, nessa coluna na esquerda. Você vai descer aqui o mouse e vai clicar em métodos de autenticação. Aqui, o administrador, ele configura as políticas, tá? Então, olha aqui essa breve explicação, né? Então, use políticas de métodos de autenticação para configurar os métodos de autenticação que seus usuários podem registrar e usar. Ou seja, é aqui que o administrador vai definir os métodos que o usuário pode usar para acessar o Microsoft 365, ok? O administrador, ele não pode cadastrar o MFA pelo usuário. O administrador não pode cadastrar um e-mail pelo usuário. Um administrador, ele não pode cadastrar um número de telefone pelo usuário. Por questões de segurança, ele não pode fazer isso, senão ele estaria se passando pelo usuário, tá? Então aqui ele dá a permissão, ele ativa o método e o usuário configura o método. Então vamos agora acessar o ambiente onde o usuário consegue configurar os métodos de autenticação. Vou liberar aqui o meu acesso, vou aprovar aqui, 65, perfeito. Login aprovado. Então, o endereço para o usuário configurar os métodos de autenticação, o endereço é esse: mysims.microsoft.com/securityinfo. Security-info. Esse é o lugar, essa é a URL onde o usuário pode cadastrar os métodos de autenticação. Então, no momento, o meu usuário admin@nuvemdozero.onmicrosoft.com, esse usuário ele pode acessar o ambiente de duas formas: através da senha e do MFA, ok? José, eu posso cadastrar outros métodos? Pode. Só clicar aqui em adicionar método de entrada. E esses são os métodos que o usuário pode cadastrar para acessar o Microsoft 365. E voltando lá no Microsoft Entra, você clicando aqui, ó, clica aqui em dispositivos. Em dispositivos são os equipamentos, seja computador, notebook, celular, tablet, enfim. São os dispositivos administrados pelo Microsoft 365, tá? No momento nós não temos nenhum dispositivo configurado, porque é um tenant novo. Eu criei esse tenant apenas para as aulas, para os vídeos, tá legal? E nós vamos popular esse tenant com o passar dos vídeos, ok? Bom, então fizemos aqui um overview no Microsoft Entra. Agora nós vamos acessar o Exchange Admin Center, que é onde
a gente gerencia os e-mails. Para acessar, você vai voltar no Admin Center, vai descer a barra de rolagem e vai clicar em Exchange. Vai autenticar. Dentro do centro de administração do Exchange, você vai clicar aqui em caixas de correio. Perceba que eu não tenho nenhuma caixa de correio dentro do Exchange. Por quê? Porque não tem nenhum usuário com licença de Exchange. Então, conforme eu for criando os usuários, conforme eu for atribuindo as licenças de Exchange aos usuários, eles vão aparecer aqui. Legal? Vamos conhecer agora um outro centro de administração, que é o SharePoint. Então, mesmo processo, você vai voltar aqui no Admin Center e vai clicar em SharePoint. Clicando em SharePoint, uma nova aba será aberta. E aqui é onde nós administramos os sites. É aqui que nós damos as permissões para os usuários acessarem os sites. Clicando aqui em sites ativos, nós temos dois sites. São sites padrão, tá? Eles foram criados no momento da criação do Tenant. Então, a própria Microsoft criou esses sites. Nós vamos criar aqui outros sites nas próximas aulas. Tá legal? Um outro centro de administração que eu gostaria que você conhecesse é o Teams. Então a gente volta aqui para o Admin Center, desce a barra de rolagem e clica aqui em Teams. Em Teams existe uma particularidade dentro do centro de administração do Teams, porque existem políticas para cada tipo de recurso. Então, reuniões. Existem as políticas de reunião. Mensagens. Existem as políticas de mensagens. Aplicativos, criptografia e assim por diante. E nós vamos explorar cada tipo de política, cada recurso nos próximos vídeos. Legal? Bom, então vamos fazer aquela revisão final, tá? Das informações críticas do Tenant. Informações críticas. O nome, você precisa verificar que o nome está correto, que o domínio primário está correto. Legal? E também verificar se as informações estão na região determinada, tá? Então, no meu caso aqui é Brasil. Bom, é isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Foi um overview sobre o Microsoft 365, né? O ambiente de nuvem do Microsoft 365. Caso você queira ajuda para administrar, para gerenciar, para implementar o Microsoft 365 na sua empresa, seja pequena ou média empresa, entre em contato conosco através do nosso Instagram @nuvem-do-zero. Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, curta o nosso vídeo, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado.